Você já se perguntou por que algumas pessoas oram, jejuam, gritam contra o diabo, mas a vida delas parece travada, sempre andando em círculos? E por outro lado, existem pessoas que, com poucas palavras, conseguem mudar a atmosfera de um lugar inteiro? Eu preciso que você me escute com muita atenção agora. O que vou te revelar hoje não é teoria. Eu não aprendi isso em livros de teologia, nem em seminários. O que vou te falar vem de uma vivência de quem esteve do outro lado. Durante o tempo em que servia as trevas, operando na alta bruxaria, havia algo que nunca contavam para os cristãos. Existe um segredo que o inferno guarda às 7 chaves. A verdade é que o mundo espiritual não reage ao seu barulho. O mundo espiritual não tem medo do volume da sua voz. O inferno não treme porque você fez uma cara de bravo. O mundo espiritual reage a uma única coisa: posição. Muitas vezes, vejo pessoas desesperadas, achando que estão sob um ataque de bruxaria invencível, achando que o inimigo é forte demais. Mas a realidade é que bruxaria, feitiçaria e magia negra não têm poder para tocar em quem está posicionado corretamente. Elas não atacam a sua força física, elas procuram brechas legais. E é aqui que entra o segredo que vai mudar a sua vida hoje. As trevas fogem de dons específicos. Não estou falando dos dons que aparecem no palco, que todo mundo aplaude. Estou falando de dons silenciosos, dons de bastidores, que quando um homem ou uma mulher de Deus ativa, os demônios recuam imediatamente, porque reconhecem que ali não há legalidade para tocar. Em Oséias 4:6, a palavra diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento." Note bem, o povo não perece por falta de poder, nem por falta de Deus. Perece porque não sabe como o inimigo opera e, pior, não sabe as armas que já tem nas mãos. Hoje eu vou te entregar, com a autoridade de quem conhece as táticas do inimigo, e hoje serve ao Senhor dos Exércitos, os 5 dons espirituais que as trevas não conseguem neutralizar. Não importa o ritual que fizeram contra você, não importa a inveja, a maldição ou a intenção do mal. Quando você ativa esses 5 pontos, você se torna invisível para o ataque e perigoso para o inferno. Mas antes de entregarmos esse conteúdo denso e libertador, eu quero saber quem é o exército que está comigo hoje. Já deixa o seu like neste vídeo. Isso não é vaidade, isso é guerra. Quando você clica no like, você diz para a plataforma que essa mensagem é relevante e ajuda a salvar outras vidas que estão oprimidas agora. E comenta aqui embaixo de qual cidade ou país você está nos acompanhando. É sempre uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui. Eu leio os comentários e sinto a força da nossa comunidade. Se você está pronto para ter os seus olhos abertos, escreva: "Eu estou pronto para a verdade." Vamos começar. Parte 2. O fundamento espiritual. Para você entender os dons, primeiro você precisa entender a mente do seu inimigo. Quando eu operava na escuridão, nós não tínhamos medo de cristãos que eram apenas religiosos. O religioso segue rituais, repete frases, mas não tem vida no altar. O que causava temor, o que nos fazia abortar missões de destruição, era a autoridade delegada. Entenda isso. Ninguém nasce perigoso para o mundo espiritual. Você se torna perigoso. A bruxaria opera baseada em permissão. É como um tribunal. O inimigo atua como um promotor de justiça, o acusador. Ele procura evidências na sua vida para apresentar diante do juiz e dizer: "Eu tenho direito de tocar na vida financeira dele, porque ele abriu essa porta." Os dons espirituais que vamos falar hoje operam por alinhamento com o céu. Quando você está alinhado, a acusação cai por terra. Veja o exemplo de Jesus. Ele não precisava fazer rituais complexos. Ele chegava e os demônios gritavam: "O que queres conosco, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo?" Perceba que Jesus não tinha nem aberto a boca ainda, e as trevas já estavam em pânico. Por quê? Pela presença, pela patente espiritual. Os discípulos, homens simples, pescadores sem status na sociedade, tinham uma autoridade que fazia o inferno bater em retirada. Por outro lado, em Atos 19, vemos os filhos de Seva. Eles tentaram expulsar demônios usando as palavras certas, mas sem a posição certa. O resultado: foram feridos e envergonhados. O ensino-chave aqui é: as trevas não perguntam se você acredita em Deus.
Elas sabem que você acredita. O que elas perguntam ao olhar para o seu espírito é: quem te enviou? Você tem a assinatura do general? Isso deve gerar em você uma consciência de sobriedade. Guerra espiritual não é brincadeira de criança, mas também não é motivo para pânico. É motivo para buscar o revestimento certo. E o primeiro revestimento, o primeiro dom que anula as armadilhas, é o que vamos ver agora. Parte 3. O primeiro dom, discernimento espiritual. O primeiro dom que as trevas temem desesperadamente é o discernimento de espíritos. Muita gente confunde discernimento com ter um mau pressentimento ou desconfiar das pessoas. Não é isso. Desconfiança é fruto do medo. Discernimento é fruto do Espírito Santo. O discernimento é a capacidade sobrenatural de enxergar a raiz das coisas, não a aparência. Na bruxaria, a maior arma é o engano. O diabo raramente aparece com chifres e tridentes. Isso é folclore. Ele aparece como uma oportunidade imperdível, como um amigo que quer ajudar, como um atalho fácil para o sucesso. Ele embrulha a maldição em papel de presente. Quando o cristão tem o dom do discernimento ativado, ele percebe a armadilha antes dela disparar. É um radar interno. Você olha para uma situação que todo mundo diz que maravilha, mas o seu espírito, conectado ao Espírito de Deus, diz: não entre aí, há morte nessa panela. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12:10 sobre o dom de discernir os espíritos. Jesus operava nisso o tempo todo. As Escrituras dizem que ele não confiava neles, pois conhecia o que havia no homem. Ele via além do sorriso. Ele via a intenção. Como isso se aplica na sua guerra diária? Pense nas pessoas que entraram na sua vida recentemente. Pense nas propostas de negócios. Pense naqueles relacionamentos que drenam a sua energia, que toda vez que você conversa com a pessoa, você se sente pesado, sujo, confuso. Isso não é coincidência. Isso é o mundo espiritual sinalizando. A bruxaria se alimenta da ignorância da vítima. Se você não vê a arapuca, você cai nela. Mas quando você discerne, você desmantela o plano. O inimigo odeia o discernimento porque tira dele o elemento surpresa. Quando você diz: eu sei o que está operando aqui, o demônio perde a vantagem. Ore pedindo isso hoje. Senhor, tira as escamas dos meus olhos, que eu não veja carne e sangue, mas que eu veja espíritos e intenções. Quem tem discernimento não luta contra o vizinho, luta contra a entidade que usa o vizinho. E isso muda tudo. Parte 4. O segundo dom, autoridade na palavra. Vamos corrigir um erro gravíssimo que vejo a maioria do público cometer: confundir gritaria com autoridade. O segundo dom que faz o inferno tremer não é a capacidade de falar bonito, mas a autoridade na palavra. Entenda a diferença. Palavra sem autoridade é apenas barulho. O mundo espiritual é surdo para a emoção humana, mas ele é totalmente submisso à autoridade divina. De onde vem essa autoridade? Ela não vem da sua garganta. Ela vem da sua submissão a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. A ordem é clara. Primeiro a submissão, depois a resistência. Quando um policial levanta a mão no meio do trânsito, caminhões gigantescos param. O policial fisicamente não tem força para segurar um caminhão. Se ele tentar segurar na força do braço, será esmagado. Mas quando ele levanta a mão fardado, ele não está usando a força dele. Ele está usando a força do Estado. O caminhão para não pelo homem, mas pelo que o homem representa. Na guerra espiritual, é idêntico. Quando você decreta uma palavra de libertação sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre suas finanças, se você estiver revestido da patente de Filho de Deus, o inferno é obrigado a parar. Não é uma opção. Jesus, quando acalmou a tempestade, não fez uma vigília de oração de 12 horas. Ele disse: cala-te, aquece-te. Quando ele expulsava demônios, era com uma frase: porque hoje as pessoas oram horas e nada acontece? Porque falta a posição de autoridade. Estão tentando parar o caminhão com a mão em vez de usar a farda. A frase de impacto que você precisa guardar no seu coração é: a palavra que muda ambientes não vem da boca, vem da posição espiritual. Se você quer ser temido pelas trevas, pare de tentar convencer o diabo a sair.
Dê a ordem de despejo baseada na legalidade do sangue de Cristo. O inimigo conhece quem tem a procuração do céu. Parte 5. O terceiro dom. Santidade consciente. Aqui o nosso estudo sobe de nível. Preste muita atenção, pois este é o ponto onde a maioria falha e onde a maioria dos ataques prospera. O terceiro dom, e talvez o mais aterrorizante para qualquer bruxo que tente fazer algo contra você, é a santidade consciente. Tire da sua cabeça a ideia de que santidade é apenas um conjunto de regras morais, de pode ou não pode. Santidade no mundo espiritual é blindagem. Santidade é fechar as portas. Lembra que eu disse que o diabo atua como um promotor de justiça? Em Efésios 4:27, Paulo nos alerta: não deis lugar ao diabo. A palavra lugar no grego original denota uma posição geográfica, um território, uma base de operações. Quando alguém vive no pecado oculto, na mentira, no rancor não liberado, na pornografia, na fofoca, essa pessoa está entregando as chaves da sua casa espiritual para o inimigo. Ela está dizendo: você pode entrar e fazer bagunça aqui. Quando eu estava do outro lado, se alguém encomendasse um trabalho de destruição contra um cristão, a primeira coisa que fazíamos era rastrear a vida dessa pessoa. Nós procurávamos a brecha, procurávamos o pecado de estimação. Se encontrássemos, o trabalho entrava. Mas se encontrássemos uma vida de santidade, uma vida de arrependimento constante, o trabalho batia e voltava. Era como tentar jogar lama em um espelho. A lama não grudava e ainda sujava quem jogou. Veja o caso de Jó. Satanás teve que pedir permissão a Deus para tocar nele. E Satanás reclama: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? A santidade constrói essa cerca. A bruxaria não precisa ser forte. Ela só precisa que a vítima esteja aberta. Por isso, a santidade consciente é o dom que fecha a brecha. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser rápido no arrependimento. É sobre manter a sua ficha limpa no tribunal celestial pelo sangue de Jesus. Parte 6. Relato aplicado. Quando a brecha fechou. Para ilustrar isso, vou contar um caso rápido, mas que reflete a realidade de milhares. Conheci um homem, vamos chamá-lo de Carlos. Carlos era um homem de fé, ia à igreja, dizimava, mas a vida financeira de Carlos era um caos absoluto. Tudo o que ele ganhava sumia, carro quebrava, eletrodomésticos queimavam, perdas inexplicáveis. Ele orava: Senhor, repreenda o devorador. Ele fazia campanhas. Ele ungia a casa com óleo e nada mudava. O ataque continuava. Um dia, em um momento de discernimento, foi revelado que Carlos mantinha uma mágoa profunda, um ódio mortal do seu ex-sócio que o havia enganado anos atrás. Ele falava mal desse homem todos os dias, amaldiçoava a vida dele. Aquele ódio era a brecha. Aquele rancor era a porta dos fundos que ele deixava aberta para o inimigo entrar e roubar. Não adiantava ungir a porta da frente se a porta dos fundos estava escancarada. No dia em que Carlos entendeu isso, ele não fez uma oração de guerra. Ele fez uma oração de perdão. Ele chorou, liberou aquele homem, limpou seu coração. Ele fechou a legalidade. Sabe o que aconteceu na semana seguinte? As coisas começaram a fluir. O dinheiro parou de sumir. O ataque perdeu a força não porque o diabo ficou bonzinho, mas porque ele perdeu o direito de estar lá. Às vezes, o que você chama de ataque furioso do inferno é apenas uma permissão que você, inconscientemente, está sustentando. Feche a brecha e o inimigo terá que fugir. Parte 7. O quarto dom. Perseverança espiritual. O quarto dom é pouco falado, mas é essencial para sobreviver. Perseverança espiritual. Existe uma estratégia das trevas chamada desgaste. Em Daniel 7:25, diz que o inimigo proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos. Outras traduções dizem, cansará os santos. Muitas vezes o ataque não vem para te destruir de uma vez, vem para te cansar. É aquela luta que nunca acaba, aquele problema que se arrasta por meses. O diabo conta com a sua desistência. Ele aposta que você vai parar de orar na metade do caminho. O dom da perseverança é a capacidade sobrenatural de ficar de pé quando tudo diz para você deitar. É a teimosia santa. Em Daniel capítulo 10, vemos Daniel orando e jejuando. A resposta saiu do céu no primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia,
uma entidade demoníaca territorial, barrou a resposta por 21 dias. Imagine se Daniel tivesse desistido no 10º dia. As trevas temem cristãos que não desistem. Elas temem aquela pessoa que diz: eu não vou sair daqui até a bênção chegar, porque o diabo tem um limite de tempo, mas Deus é eterno. Quem persevera, vence pelo cansaço do inimigo. O céu trabalha por legalidade. As trevas trabalham por desgaste. Se você sente um cansaço anormal, uma vontade de chutar o balde, cuidado. Isso não é seu. Isso é uma estratégia para fazer você largar a sua posição pouco antes da vitória chegar. Persevere. A sua persistência é uma tortura para os demônios. Parte 8. O quinto dom, conhecimento espiritual. Por fim, o quinto dom, o que torna alguém verdadeiramente inalcançável. Conhecimento espiritual. Conhecimento aqui não é acumular informações, é entendimento aplicado, é saber como as coisas funcionam. Uma pessoa que tem conhecimento espiritual não entra em pânico. Quando uma porta bate sozinha, ela não grita de medo, ela repreende. Quando uma doença estranha aparece, ela não se desespera, ela busca a raiz espiritual. O conhecimento elimina o medo, e o medo é o oxigênio do diabo. Sem o seu medo, ele perde 90% da força. Quando eu vejo cristãos cheios de superstição, bateu na madeira, passou um gato preto, eu vejo falta de conhecimento da própria identidade em Cristo. Quem sabe quem é em Deus não teme agouros. Em Provérbios, a sabedoria é exaltada acima de tudo. Quem entende o mundo espiritual não se expõe sem necessidade, não entra em julgos desiguais, não traz objetos amaldiçoados para dentro de casa. O conhecimento é a luz que, quando acesa, dissipa a escuridão automaticamente. As trevas não podem coexistir onde há luz de entendimento. Parte 9. Fechamento restaurador. Nós percorremos um caminho profundo hoje. Falei sobre discernimento, autoridade, santidade, perseverança e conhecimento. Perceba uma coisa: nenhum desses dons exige que você seja famoso. Nenhum deles exige que você tenha um microfone na mão. Mas todos eles exigem que você tenha uma vida secreta com Deus. Esses dons não fazem barulho, mas mudam destinos. O mundo espiritual respeita quem entende onde pisa. E o meu desejo, como alguém que foi resgatado das mais profundas trevas para a maravilhosa luz de Cristo, é que você se torne esse soldado intocável. Que você pare de ser vítima e comece a ser o terror do inferno, não pelo seu poder, mas pelo Cristo que habita em você. Agora eu quero selar tudo o que aprendemos com um momento de oração. Não saia desse vídeo agora. Este é o momento mais importante. É a hora de ativarmos isso no seu espírito. Onde você estiver, se puder, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração como um sinal de que você está guardando essa palavra. Vamos falar com o Pai. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos apresentamos diante da Tua presença agora, não baseados na nossa justiça, mas cobertos pelo sangue de Jesus. Pai, neste momento, eu levanto um clamor por cada vida que está ouvindo a minha voz. O Senhor conhece as batalhas que eles têm enfrentado no silêncio. O Senhor conhece o desgaste, o cansaço e as setas que o inimigo tem lançado. Mas agora, pela autoridade do Teu nome, nós decretamos um basta. Senhor, ativa em nós o dom do discernimento. Arranca as escamas dos nossos olhos, que nenhuma armadilha, nenhuma mentira, nenhum laço do passarinheiro prospere contra a nossa casa, que possamos ver além da aparência. Nós tomamos posse da autoridade que nos foi dada. Não vamos mais recuar. Nós nos levantamos como príncipes e princesas do Teu reino e ordenamos que todo mal, toda bruxaria, toda inveja, toda palavra de maldição lançada contra esta vida caia por terra agora. Que perca a legalidade, que perca a força. Nós nos revestimos de santidade. Fechamos hoje toda brecha. Se havia portas abertas pelo pecado, pela mágoa, pela falta de perdão, nós as fechamos agora com o selo do Teu perdão. O inimigo não encontra mais lugar em nós. Somos templo do Espírito Santo. Restaura a nossa força, Pai. Onde havia cansaço, que venha a perseverança de Daniel. Onde havia medo, que venha o Teu conhecimento e a Tua luz. Nós consagramos a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito a Ti, que a partir de hoje,
quando o inferno olhar para esta vida, ele veja um muro de fogo ao redor, que eles sejam intocáveis, inabaláveis e vitoriosos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos pela vitória que já é nossa. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Respire fundo agora. Sinta essa paz. Essa paz é a confirmação de que o Espírito Santo está aí com você. Eu quero que você faça algo profético agora. A boca fala do que o coração está cheio. Se você recebeu essa autoridade, eu quero que você desça nos comentários e deixe registrado no mundo espiritual a sua frase de vitória. Escreva assim: eu fecho as brechas e assumo a minha autoridade. Escreva isso com fé. Declare isso sobre a sua casa. Use os comentários também para encorajar alguém. Se você tem um testemunho de como Deus te livrou, conte brevemente. Às vezes, a sua história é a chave que vai libertar um irmão que está lendo e precisa de esperança. Seja a luz nos comentários. E se este conteúdo te fortaleceu, se você sentiu que foi um alimento sólido para a sua alma, verifique se você está inscrito no canal. Ative o sininho, porque a nossa missão aqui é diária. Nós estamos construindo um exército de pessoas despertas e fortes. Compartilhe este vídeo no grupo da família, com aquele amigo que você sabe que está passando por lutas. Seja um missionário digital, leve essa ferramenta para eles. Foi uma honra ter você aqui comigo hoje. Lembre-se, o inimigo pode ser barulhento, mas ele já foi derrotado. Mantenha-se firme, mantenha-se santo e mantenha-se vigilante. Eu vejo você no nosso próximo encontro de vitória. Fiquem na paz do Senhor.